Muito bem, pessoal, tá eu e o Floquinhos aqui para falarmos sobre a dieta da sopa, que promete perder 7 quilos em 7 dias. E eu já adianto o seguinte, meu amiguinho canino, ele vai passar fome aqui não. É realmente verdade, tá? Pode chegar sim a 7 quilos de perdas. Então vamos falar do que é a dieta da sopa e vamos explicar um pouco mais, só que não daquela maneira que você está acostumado a comprar aquela revistinha, sabe aquela revistinha que está antes de passar na caixa do supermercado, que é feita para vender? Aqui, não, o vídeo é de graça, então eu vou te falar toda a verdade sobre esse tipo de dieta que até faz você perder os 7 quilos, mas que não compensa você fazer. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque basicamente a dieta da sopa é para ser feita por 7 dias e, como o próprio nome já diz, ela é de uma alimentação só líquida. Só que é baseada em vegetais e legumes, ou seja, alimentos que têm poucas calorias, mas que são nutritivos e têm bastante fibra. Só que o que acontece? Ser nutritivo, né, não quer dizer que é completo. Então esse é o primeiro ponto de todos. Essa dieta ela é pobre em proteína, em carboidrato, em gordura. E ela pode ter até micronutrientes e fibras, mas isso não quer dizer que ela é uma boa dieta. Tanto é que por aí você já pode desconfiar, não é? É só para fazer por uma semana. Você fala, mas por quê? Se é boa, eu poderia fazer a vida toda. Então a gente já vê que é uma dieta incompleta, porque o pressuposto dela já é fazer por uma semana. E aí a promessa dela é de perder 1 quilo por dia na média, tá? E isso realmente acontece. No primeiro dia é normal você perder até mais do que isso. Essa dieta, ela foi feita pelo Instituto do Coração e tinha como objetivo fazer os indivíduos perder peso rápido depois que tinham feito uma cirurgia do coração. Só que como faz perder peso rápido, acabou caindo no gosto popular, achando que essa dieta vai fazer você perder muita gordura corporal. E, Leandro, mas vai perder 7 quilos, 7 quilos é bastante. Mas são 7 quilos totais. Eu queria que você fizesse aqui um rememorando comigo. Isso acontece muito, por exemplo, na consultoria, quando um aluno vem e fala assim, olha, eu fiz um dia do lixo e eu acordei 3 quilos mais pesado lá. Olha, só joguei fora o trabalho. Não jogou fora o trabalho. O que acontece ali é que ele teve aumento de outras coisas que também pesam dentro da gente. Então eu quero fazer um rememorando com você para você prestar atenção nisso. Ó, vamos supor o seguinte, eu tenho 100 quilos, beleza. Aí eu vou e como 1 quilo de feijoada. Se eu me pesar na balança, eu vou ter quanto na balança? 101 quilos. Ou seja, porque eu incorporei esse 1 quilo de feijoada. Eu engordei? Não. Ok. Essa feijoada começa a fazer o processo digestivo, começa a absorver algumas coisas, e ela vai caminhando no intestino e vira fezes. Só que as fezes estão dentro de você, não estão? Estão. Então, vamos colocar ali que a gente tem quanto? Meio quilo ali de fezes? Beleza. Aí eu vou e vou comer de novo, porque já deu um tempo de digestão, já estou com fome de novo. Aí eu vou e como mais 1 quilo. Só que eu já tenho meio quilo de fezes dentro de mim. Então, eu tenho mais 1 quilo de comida. Então, na balança eu estou pesando quanto? 101,5 kg. Só que como eu ingeri uma feijoada muito salgadinha, danadinha, bandidinha, boa, o que vai acontecer? Eu vou reter líquido também. Aí vamos supor que eu retenha 1 quilo de água. Só aí na balança, 102,5 kg. E nada de gordura. Vamos supor que eu sou um cara forte. Leandro, é só suposição mesmo, eu achei fraco. É muito engraçadinho você, tem que elogiar o professor. Vamos supor que eu seja um cara forte. No meu músculo, eu tenho uma coisa que é chamada de glicogênio. São cadeias de glicose dentro do músculo. Eu tenho isso no fígado também, tá? O que acontece? Quanto mais volume muscular, mais glicogênio. Mas todo mundo tem glicogênio. E aí todo aquele carboidrato que eu ingeri, ele foi para o meu glicogênio. Ou seja, ficou estocado. Então vamos colocar mais meio quilo. Eu estou com 3 quilos na balança e não ganhei gordura ainda. Por quê? Bolo alimentar, bolo fecal, água e glicogênio. Depois que o meu glicogênio estiver cheio, o que vai acontecer quando eu comer alguma coisa? Aí sim vai virar gordura corporal. E por que eu estou contando tudo isso? Porque agora eu vou fazer o processo inverso. Você imagina eu estar dessa maneira e começar a ingerir sopa. O meu bolo fecal vai sair, caminho normal, eu espero que sim. Se você tem intestino preso, dá uma olhadinha no meu curso de dieta, que ensina a montar uma boa dieta do zero, te mantendo saudável e chegando no teu objetivo, com o mínimo de sofrimento e o máximo de sustentabilidade. Então, bolo fecal foi embora, perdi ali meio quilo. Como eu estou ingerindo sopa, o bolo alimentar é pequeno, porque é líquido. Então eu não tenho bolo alimentar e bolo fecal relevante. E como eu estou fazendo uma sopa e estou ingerindo menos calorias, eu também estou colocando para dentro menos sódio. Então retenção de líquido sai. Como eu estou ingerindo poucas calorias, o meu glicogênio muscular e o meu glicogênio hepático
são utilizados. E aí eles sendo utilizados, eu diminuo minha massa. Só que eu não comentei uma coisa. O glicogênio, ele atrai água para ele também. Então quando eu perco o glicogênio, eu perco água também. Aí mais retenção de líquidos vai embora. E até agora eu não perdi nada de gordura, só que pode ter ido embora 3 quilos na balança. Então não é incomum começar uma dieta da sopa, em 1, 2 dias perder 3, 4 quilos. Só que você não perdeu nada de gordura. Porque aí vai começar a atacar a gordura. Só que a gente tem um outro ponto aqui para levantar. O nosso fígado consegue processar mais ou menos uns 900 gramas a 1 quilo de gordura por semana. Ou seja, não tem muito mais como passar de 1 quilo por semana. Então você perdeu, vamos colocar 4 quilos de glicogênio, bolo fecal, bolo alimentar, retenção de líquidos. Aí você perdeu 1 quilo de gordura que você poderia perder comendo carboidrato numa dieta normal. E os outros 2 quilos, o que pode ser? Pode ser que vai embora mais água, pode ser que vai embora musculatura, o que é uma porcaria. E gordura corporal mesmo, só foi embora 1 quilo. Aí o que acontece? Na outra semana você vai voltar a comer normal. E aí você vai recuperar bolo alimentar, bolo fecal, glicogênio, retenção de líquidos. E aí você que perdeu 7 quilos, recupera 5 em 3 ou 4 dias. Só que a musculatura que você perdeu, você não recupera. A gordura corporal, talvez. Se você subir demais a caloria, você vai recuperar a gordura corporal. Agora, a musculatura você não recupera. Aí o que acontece? Você se decepciona e faz de novo essa dieta. E aí cada vez que você faz, você perde músculos. E chega um momento que o seu percentual de gordura ele é mais alto, mesmo com o mesmo peso, porque você veio perdendo massa muscular, mantendo a mesma gordura. Ou seja, no final das contas, você engordou no longo prazo. E eu atendo pessoas que chegam lá no consultório dessa maneira. A pessoa tem 1,80 m, 80 quilos e 30% de gordura. Aí você fala, mas por que tem 30%? Como é que uma pessoa de 30 anos tem só isso de massa muscular tão baixa? Porque fica fazendo extremismo na dieta. Aí ela perde o músculo naquela dieta e depois ela recupera só a gordura na outra. E ela faz isso várias vezes e ao longo de alguns anos ela está sarcopênica, com pouca massa muscular para a idade dela. Então é mais ou menos assim que funciona a dieta da sopa. É uma dieta muito ruim, ela não é recomendada de se fazer. Mas, eu estou com o cardápio dela aqui e vou ressaltar, só a título de informação até para trazer mais discussões. Então no primeiro dia, a gente vai comer todas as frutas que desejar, exceto banana e abacate, porque são as mais calóricas. Aí vai beber chá, suco de uva sem açúcar, que suco de uva tem bastante caloria, não faz sentido nenhum, e água à vontade. E aí vai tomar uma sopa, que vai berinjela, cenoura, vagem, tomate, nabo, cebola picada, 2 vezes ao dia. Aí no segundo dia vai comer todos os legumes frescos e verduras que desejar. E aí no jantar pode comer no máximo uma batata grande cozida com manteiga. Péssima dieta, não tem proteína, coloca uma gordura que é inútil. E vai tomando a sopa sempre que desejar. No terceiro dia, come fruta e legume à vontade, exceto a batata, toma a sopa pelo menos 2 vezes ao dia. No quarto dia, coma até 8 bananas e beba leite desnatado à vontade. Proteína 1 vez na semana. Toma a sopa pelo menos 2 vezes ao dia. No quinto dia, você vai comer de 280 a 400 gramas de carne vermelha ou branca grelhada, com tomates, limão e azeite. Toma a sopa mais 2 vezes por dia e beba de 6 a 10 copos de água durante o dia, para eliminar o ácido úrico. Tudo bem. Sexto dia, come 3 bifes grandes grelhados de carne vermelha ou branca, acompanhado de legumes, exceto batata, e toma sopa 2 vezes por dia. Aí bebe água, chá, café e suco à vontade. No sétimo dia, é liberado o consumo de arroz integral, legumes, porque aí o que tinha que dar já deu, Mas como vocês podem ver, é uma coisa muito genérica. Então, você seguir isso aqui de forma mais ou menos instintiva, sem pesar nada na balança, você vai perder ali, sim, algo provavelmente, entre 3 a 7 quilos, que você vai recuperar tranquilamente em 1 ou 2 semanas. E isso eu tô falando que você vai perder 7 quilos se você tem uma retenção de líquido exagerada e tal. Porque se você já vem, por exemplo, de uma dieta restritiva e entra nessa dieta, como você já tá com os líquidos retidos baixos, bolo fecal, bolo alimentar, a perda não vai chegar nisso. Agora, será que a dieta do HCG, que você perde 10 quilos em 21 dias, é uma dieta melhor? Até porque a gente usa o HCG para segurar a perda de massa muscular. Então, eu vou deixar você com a indicação da dieta do HCG. Dá uma conferida.